Esse vídeo é para você que quer acertar de uma vez por todas o cultivo da Bougainville, conhecida também como Primavera e Três Marias. Fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo, desde curiosidades sobre esses nomes até dicas preciosíssimas para ter uma primavera cheia de flores. Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista, bem-vindos de volta ao nosso canal. Está chegando a primavera, dia 23 desse mês, entraremos oficialmente nessa estação maravilhosa onde os jardins explodem de flores. E claro, não poderíamos deixar de falar sobre essa planta que simboliza essa estação. A Bougainville é uma espécie brasileira, mas que ficou conhecida primeiro na Europa, acredita? Isso mesmo, a primavera foi descoberta por uma francesa chamada Jeanne Barré, que em uma expedição comum da época para identificar e compilar espécies vegetais, e ao desembarcar no Rio de Janeiro por volta de 1767, se apaixonou pela trepadeira maravilhosa, como ficou conhecida pelos franceses. E o gênero botânico Bougainvillea leva o nome do comandante da expedição, Louis-Antoine de Bougainville. E essa história é muito interessante, cheia de detalhes. Vou deixar aqui embaixo um link de acesso para uma matéria do El País de julho de 2020 que conta todos os detalhes dessa história. Recomendo muito a leitura. As primaveras podem ser encontradas naturalmente por toda a América do Sul, em especial no Brasil, onde é possível encontrar 5 espécies presentes na Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. As diferentes espécies de Bougainvillea podem ser conduzidas como árvores, arbustos ou trepadeiras. Independente da forma de vida, apresentam caules longos, geralmente com espinhos e com folhas verdes, macias e lisas. A primavera é uma ótima opção para quem está iniciando na jardinagem, porque além de trazer personalidade e sofisticação, ela é comestível e requer baixíssima manutenção. Além de Bougainvillea e primavera, essa planta também é conhecida como Três Marias, nome inspirado em sua floração. Aí, ótimo ponto! Assim como o antúrio, as suas flores verdadeiras não são a parte colorida da planta. A parte colorida da primavera se chama bráctea, que nada mais é do que uma folha modificada. As folhas verdadeiras são essas branquinhas e bem pequenininhas que ficam dentro das brácteas. As plantas utilizam desse artifício para atrair polinizadores e garantir a sobrevivência da espécie. E faz sentido, né? Imagina o beija-flor procurar essas 3 florezinhas pequenininhas, branquinhas, no meio de uma vegetação de uma mata toda verde. Será muito mais fácil encontrar essas brácteas coloridas. E quando olhamos para as flores verdadeiras da primavera, podemos ver que elas são sempre agrupadas em 3, por isso o nome de Três Marias. E há uma diversidade de cores de brácteas: brancas, amarelas, laranjas, rosas, vermelhas, que florescem em maior quantidade na primavera-verão. Mas também tem plantas com brácteas arroxeadas num tom lilás, que floresce no outono e inverno. Existem 2 principais variedades comercializadas atualmente: a Bougainville glabra e a Bougainville spectabilis. É muito importante a gente saber algumas características de cada uma delas para que a gente saiba escolher a melhor variedade para o nosso interesse e que melhor se adapte ao local que queremos plantá-la. A Bougainville spectabilis é uma espécie nativa do Nordeste. Embora as primaveras sejam arbustos escandentes que emitem hastes longas que podem ser conduzidas como trepadeiras, a Bougainville spectabilis é conhecida como primavera trepadeira. Ela floresce durante todo o ano, porém suas florações, seus cachos de flores, se concentram mais nas pontas dos ramos. Por esse motivo, não aceita muito bem as podas, porque com a poda, suas gemas florais são descartadas. É uma espécie muito vigorosa, na natureza pode atingir até
15 metros de altura. Por esse motivo, para cultivá-la, é necessário ter bastante espaço para ela se desenvolver. Assim, essa espécie é muito utilizada para cobrir pergolados e grandes estruturas. Já se você não tem tanto espaço assim, na verdade até gostaria de cultivar a sua primavera em vaso, conduzindo como uma arvorezinha, a melhor espécie para você é a Bougainville glabra, mais conhecida como primavera arbustiva. É uma espécie nativa de regiões mais ao sul do país, floresce durante todo o ano, porém sua maior florada é no outono e inverno. Ao contrário da Spectabilis, tem capacidade de produzir flores ao longo de praticamente todo o ramo, não só nas pontas. Por esse motivo, aceita muito bem podas e é muito utilizada para compor cerca-vivas, como um arbusto, um elemento de destaque ou até mesmo maciços no jardim. Muito embora essas espécies tenham características diferentes, suas exigências de cultivo são as mesmas. As primaveras são plantas de sol pleno, por isso, cultive em locais com alta incidência de sol. Você pode cultivar em áreas internas ou externas. No entanto, caso você cultive em varandas de apartamento, por exemplo, é imprescindível que você garanta que o local que você posicionar a sua planta receba no mínimo 6 horas de sol por dia. Do contrário, eu não recomendo que você cultive uma primavera ali. O charme dessa planta são com certeza suas flores, esses cachos coloridos lindos. E se a planta não for cultivada em um local que receba sol direto, a planta não produzirá as tão desejadas flores. Além disso, é uma planta muito rústica, então além da incidência solar, cuide também da temperatura. Se ela for cultivada em temperaturas muito baixas, é possível que ela entre em repouso vegetativo, perdendo suas folhas. Pode ser que isso aconteça com plantas cultivadas no sul do país. Porém, logo quando o inverno passa e as temperaturas aumentam, a planta volta com a sua atividade normalmente. Apenas gostaria de ressaltar um ponto. A incidência solar e a temperatura que comentei aqui corresponde às plantas e mudas já aclimatadas. Não só para a primavera, mas todas as mudas que compramos em gardens, devemos fazer a rustificação da muda, que nada mais é do que ir colocando a sua planta aos poucos ao sol para ela ir se acostumando e não correr o risco de ter suas folhas queimadas, desidratarem ou sofrer demais. Essa aclimatação ao sol leva em média 4 semanas. Outro fator crucial para ter uma planta saudável e florida é a rega adequada. É sabido que o estresse hídrico estimula a floração da primavera, mas não vai deixar sua primavera passar sede demais, porque senão ela não vai dar flor. O ideal é manter o substrato úmido, então regue sua planta assim que a camada superficial do solo estiver seca. Dependendo da estação do ano e do local que você estiver cultivando, a rega deve acontecer em dias alternados, de 2 ou 3 vezes na semana. Mas lembre-se sempre de observar sua planta. Se a sua planta estiver com botões e esses botões, antes de se abrir, estiver despencando da planta, é sinal de que a primavera não está recebendo água suficiente para sustentar a sua floração e o desenvolvimento da flor. Agora, se o cenário é diferente, até tem flores abertas na planta, mas são poucas perto do que a planta é capaz de produzir, muito provavelmente a sua planta está recebendo água demais. Então observe para oferecer a quantidade ideal para a sua primavera de acordo com a sua região, com o seu clima. A primavera não é exigente em substrato, porém eu gosto sempre de recomendar um substrato, um solo rico em matéria orgânica. Ou seja, um solo fértil que seja previamente preparado com adubos orgânicos ou inorgânicos. Para espécies floríferas, por mais que não seja exigente em um substrato específico,
É interessante oferecer um substrato com nutrientes disponíveis para que ela floresça de acordo com todo o seu potencial. Lembrando que você pode cultivá-la diretamente no solo ou em vaso. Se você cultivar diretamente no solo, prepare uma boa cova para ela. Pode ser 60 por 60 ou 1 metro por 1 metro, vai depender do tamanho da muda. Vale a pena ressaltar que a muda de primavera crescerá conforme a quantidade de terra disponível. Por isso, caso você queira cultivar em vaso, escolha vasos de no mínimo 30 centímetros de boca para a espécie glabra e de no mínimo 60 centímetros para a espécie expectabilis. Ótimas opções de vasos para cultivar buganvílias são os vasos feitos de material resistente, como os vietnamitas e os de cimento aramado. Vale ressaltar que o sistema radicular das primaveras é muito forte e vigoroso. Então, preste atenção onde você plantará essa muda, principalmente você que decidiu plantar diretamente no solo. Evite plantar próximo a muros, piscinas, dutos, sistema de drenagem, porque dependendo da distância, as raízes poderão causar um estrago danado. As plantas floríferas são sempre mais exigentes em adubação do que as demais, afinal, elas precisam sustentar todas essas flores, né? Você pode fazer uma adubação orgânica ou inorgânica. O importante aqui, o pulo do gato, é manter a frequência, manter a sua planta sempre adubada. Uma boa frequência para a primavera é adubar uma vez ao mês. Para plantas que produzem muitas flores, como é o caso da primavera, é importante que as adubações sejam ricas em fósforo. Como eu falei, você pode sim fazer uma adubação orgânica com farinha de osso, por exemplo, que tem uma boa quantidade de fósforo. Porém, para que a sua planta produza bastante flores, igual as plantas dos gardens e produtores, eu recomendo que você faça adubação com um adubo inorgânico. Os fertilizantes inorgânicos são aqueles prontos, comercializados em supermercados e garden centers. Normalmente são conhecidos por NPK e 3 números na sequência. Por exemplo, NPK 414-8, NPK 10-10-10. E o que isso significa? NPK são símbolos de 3 elementos químicos, de 3 macronutrientes que as plantas precisam para sobreviver. N é o símbolo do nitrogênio, P do fósforo e K do potássio. E os 3 números que falamos depois do NPK indicam a proporção desses elementos presentes nesse adubo. Por exemplo, o adubo NPK 18-18-18 significa que nesse adubo há partes iguais dos elementos. Há 18 partes de nitrogênio, 18 partes de fósforo e 18 partes de potássio. Considerando que para plantas floríferas devemos utilizar adubos ricos em fósforo, escolha um adubo que o segundo número seja maior. Por exemplo, o 4-14-8 já será bom para a sua primavera. Mas, se você quiser caprichar ainda mais, eu utilizo aqui em casa e recomendo o Forte Flores. Gente, não é publi nem nada, até poderia, se a Forte quiser apoiar nosso canal, com certeza seria uma empresa que consideraríamos uma parceria, porque os seus produtos são de qualidade, por isso que eu tô recomendando para vocês. Mas voltando aqui pro produto, ele é composto por NPK 8-18-12. Além de nitrogênio, fósforo e potássio, ele tem cálcio, magnésio, enxofre e outros micronutrientes importantes para o desenvolvimento da planta como um todo. É ótimo esse produto, eu recomendo mesmo. Ele tem um preço que não é tão inacessível. Eu paguei aqui na minha região R$14, por volta de 14, 15 reais. Ele vem 400 gramas e tem um prazo de validade de 3 anos da data de fabricação. Bom, eu vou deixar o link desse produto na descrição desse vídeo, caso você tenha se interessado e queira dar uma caprichada aí nas suas flores. Ah, e quem tem pets, principalmente se seu pet tem espírito aventureiro, desbravador, que adora fuçar no seu jardim,
Evite utilizar farinha de osso, porque a farinha de osso tem um cheiro muito agradável para os pets e eles ficarão loucos atrás desse cheiro. Então, dica de ouro, opte por adubos inorgânicos, vai por mim. Em relação à poda, já dei uma pincelada nesse assunto quando falei sobre as principais variedades comercializadas atualmente. Mas vamos dar uma relembrada então. A variedade Bougainville spectabilis, que é a variedade mais vigorosa, que cresce mais, produz os cachos de flores nas pontas dos ramos. Por esse motivo, não aceita muito bem poda, pois as gemas florais estão nas pontas das hastes. Já a variedade glabra possui gemas florais por quase todo o comprimento do ramo. Por esse motivo, aceita muito bem ser podada. A época ideal para realizar a poda é no início da primavera, da estação do ano primavera. Porque o ideal é fazer nessa época. Se você podar antes disso, o frio do inverno reduz o metabolismo da planta e pode impedir o crescimento de novos brotos que acontece assim que podamos. Agora, se você perder o início da primavera e fizer a poda depois, os brotos provavelmente já estarão formados e realizando a poda, você cortará o crescimento deles, limitando a produção de flores. Essa poda que comentei com vocês é a poda de formação e a poda de condução da planta, ou seja, a poda que dará à planta o formato que você deseja, e a poda de condução vai na mesma linha, porém com o intuito de conduzir a planta para onde você quer que ela cresça, para cima de um muro, pergolado, caramanchão, enfim. E tem a poda de limpeza, que é a retirada de galhos secos e ramos que não produzem mais flores. Essa poda pode ser feita nas duas espécies e o momento ideal é realizá-la no outono. A multiplicação da primavera é feita por estaquia, porém a espécie glabra pode ser feita por semente. E a melhor notícia é que a primavera não é tóxica. Você pode cultivar no seu jardim sem preocupação com pets ou crianças. E se você ficou comigo até aqui, aí vai uma dica de ouro. Se você ficou animado ou animada para ter uma primavera aí na sua casa e vai comprar uma muda, opte por mudas com floração. Aí é normal as flores caírem após o transporte e transplantio das mudas. Porém, com os cuidados no cultivo, conforme conversamos nesse vídeo, em poucos meses elas voltarão a florir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para nós. Aproveita e se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. E se você quer mais ideias de plantas para cobrir pergolados, assista esse vídeo aqui, onde indico 15 espécies de trepadeiras para você se inspirar. Tem trepadeira só com folhagem, trepadeira com flores e flores de tudo quanto é cor. Azul, laranja, rosa, vale muito a pena conferir. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!